Você está bem? Graça e paz do Senhor Jesus. Ainda de pé, nós vamos ler a palavra do Senhor. Deuteronômio, capítulo 32, verso 11. Se você não tem uma Bíblia ou prefere ler aí na projeção, fique à vontade. Você que está em casa, ouvindo a palavra do Senhor, ou está tendo acesso a essa mensagem, a este culto, nesse dia, que Deus abençoe sua vida. Deus tem uma palavra para você, para mudar a sua história e para mudar você. Amém? Deuteronômio 32, verso 11 diz: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Amém? Pode sentar. Deus abençoe você. O tema da nossa mensagem nesta manhã é como águias. Repita comigo: como águias. De novo, como águias. Mais uma vez, como águias. O texto que eu li na versão da Nova Versão Internacional diz: como a águia que desperta a sua ninhada, paira sobre os seus filhotes, e depois estende as asas para apanhá-los, levando-os sobre elas. Esse mesmo texto, em outras duas versões, diz assim: a mensagem diz: agiu como a águia pairando sobre o ninho, protegendo os seus filhotes. Depois, abrindo as asas deles, alçando-os no ar, ensinando-os a voar. Na linguagem de hoje, esse texto diz: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas os pega quando estão caindo, assim o Senhor Deus cuida do seu povo. Amém? Amém? Eu vou fazer essa pergunta agora e vou fazer no final da mensagem. Quantas águias nós temos aqui? Você ficou em dúvida, não entendeu o que é? Depois da mensagem eu tenho certeza que você vai querer levantar a sua mão. Amém? Amados, eu amo a águia. É um dos animais, das aves, que eu mais admiro. Gosto muito desse animal. Acho ele fantástico. Ela tem uma imponência grande. E eu pesquisei algum tempo atrás sobre a águia, porque eu já disse, eu gosto da águia. E eu descobri que existem milhares de espécies de águias. Entre as mais conhecidas está a águia cabeça branca, ou a águia careca, também assim chamada, que é a marca dos Estados Unidos. Inclusive está lá na bandeira dos Estados Unidos. Faz parte da independência, da característica do americano, a águia cabeça branca ou a águia careca. As águias elas constroem ninhos que vão até 1,10 m de comprimento. Imagine um ninho com 1,10 m de diâmetro, não é pouca coisa. As águias podem alcançar de 1,1 m, de 1,10 m, até 1,90 m. Pastor, você tem quantos metros? 1,91 m. A águia maior é só 1 centímetro menor do que o pastor Giovanni. Pode ficar de pé, por favor, pastor? Imagina você se deparar com uma águia deste tamanho na sua frente. Assusta ou não assusta? Abre os braços aí, pastor. Nem se compara a águia quando abre as asas. E eu vou explicar por quê. Obrigado por me ajudar nessa manhã. Sabe por quê? Porque a águia tem de envergadura de asas, de uma ponta a outra da asa, de 1,10 m a 2,5 metros. De uma ponta a outra da asa de uma águia, pode chegar a 2,5 metros. Uma águia com 1,90 m, com 2,5 metros de asa aberta, é quase um avião. Sim ou não? É quase um avião. A águia pesa em torno de 6,5 kg a 6,9 kg. É mais pesado do que um peru de Natal. Verdade? Ela enxerga a 3 quilômetros de distância a sua presa. Esteja a presa na montanha, por trás dos matos, ou no rio, ou no mar. A águia enxerga a 3 quilômetros de distância. E não dá um voo que não consiga alcançar a sua presa. Não dá um voo errado. A gente vai ver isso durante a mensagem. Enquanto as águias voam,
ela paira sobre o ar, ela abre as asas todas estendidas assim. Na hora que ela avista uma presa, ela recolhe as asas e faz isso e voa a 160 quilômetros por hora. Tenho razão de admirar esse animal, sim ou não? Eu tenho razão de admirar esse animal. E você também vai admirá-lo nessa manhã. Ela voa de 120 a 160 quilômetros por hora. E o interessante é que a Bíblia tem um versículo que nos compara com a águia. Que coisa interessante, né? Que coisa interessante, por isso que eu gosto da águia, porque a Bíblia me compara com ela. Ou a Bíblia pelo menos diz que Deus me protege, ou cuida de mim, como a águia cuida da sua ninhada. E Ele me treina como a águia treina a sua ninhada. E aí é que o caldo começa a engrossar. E a gente vai ver isso nessa manhã. A mamãe águia sobe ao pico mais alto da montanha que ela encontra, longe de todos os predadores. O único predador natural da águia é a serpente, porque consegue escalar montanhas. Então é o único com que ela precisa se assustar. Nenhum outro animal consegue ir aonde a águia põe os seus ovos, mas a serpente ainda consegue chegar lá. E aí eu quero chamar a sua atenção já de cara nessa manhã, que quando a Bíblia me compara com a águia, ou compara o cuidado de Deus comigo com a águia, também diz que eu preciso ter cuidado com a grande serpente chamada Satanás, porque ela pode me alcançar mesmo eu estando nas alturas. Então tome cuidado com o diabo, ele não brinca em serviço. Ele não brinca de ser Satanás, ele não brinca de ser seu inimigo. Você até pode brincar de ser crente, mas o diabo não brinca de ser diabo. Isso é sério, sim ou não? Diga bem forte: o diabo não brinca de ser diabo. E ele é seu inimigo. Não brinque com o inimigo, não vacile com o inimigo, porque tudo que ele quer é lhe destruir. Então não brinque. A serpente consegue alcançar o ninho da águia, é o único animal que consegue chegar lá. A águia, quando ela põe os seus ovos, antes de pôr os ovos, ela prepara o ninho, como eu disse, que pode chegar a 1,10 m de diâmetro. Ela prepara o ninho primeiro com um material fibroso para dar resistência, e geralmente também com material espinhoso, galhos de árvores ou gravetos espinhosos. Mas ela, para deixar esse ninho confortável, ela forra com plumagem, com coisas da sua própria pena, restos de animais que ela encontra pelo caminho, folhas, e esse ninho fica extremamente confortável, apesar de ter sido construído com um material fibroso e espinhoso. Então seus filhotes, ao nascerem, não sentem que estão deitados sobre espinhos, porque eles sentem a plumagem que a mamãe águia construiu aquele ninho. Mas depois de um tempo, quando esses filhotes nascem, crescem depois de um tempo, alguns meses, e aí os estudiosos divergem, porque isso depende de espécie de águia, mas aproximadamente 6 meses depois de nascido, os filhotes são literalmente empurrados para fora do ninho. E como a águia faz isso, existem diversos modos. O mais tradicional é que ela vai tirando as plumagens do ninho, e vão aparecendo as partes grossas do ninho. Então ela tira a folha, tira a plumagem, e os seus filhotes vão começando a sentir os espinhos do ninho. Eles vão sendo incomodados com aquele ninho. Então automaticamente eles querem sair dali. Mas se ainda resistem, a águia usa uma outra estratégia. Você sabe que comida é o atrativo de todo ser vivo. Então ela pega a caça, ela traz a comida e já não coloca mais na boca dos seus filhotes. Ela põe na beira do ninho, ou ela põe fora do ninho, para que os filhotes sejam instigados a sair do ninho e ir buscar a caça. Esse processo funciona, às vezes não. Então o que é que a águia faz? Ela então usa uma outra estratégia que parece ser radical, mas é a forma da águia forjar o caráter dos seus filhotes águias. Ela empurra os filhotes fora do ninho. Como eu disse, eles estão no pico das montanhas, nos lugares mais altos. E para onde esse filhote cai? Para o vazio. Eles caem para o vazio. Outra espécie de águia, essa águia careca, o que ela faz? Ela pega o seu filhote, coloca nas costas e ela sobe o mais alto que ela pode. Ela vai ao mais alto que ela consegue ir. E de lá, ela dá aquele tombinho assim, ó. Uf. Imagine filhote de águia caindo de uma altura que ele nunca foi. Quando a mamãe águia pega o filhote e bota nas costas, eu fico imaginando que eles pensam assim: opa, hoje tem passeio turístico.
Mamãe vai levar a gente para passear, não é verdade? E não deixa de ser. Mas a águia faz assim, ó, pá. E o filhote de águia cai, desesperado. Dá para você imaginar o grito de um filhote de águia, o piar de um filhote de águia que está caindo para a morte, que está caindo no vazio. E é isso que a Bíblia diz aqui nos textos que nós lemos. Como a águia ensina o filhote a voar, e com as suas asas estendidas os pega quando estão caindo. Moisés, ao escrever isso aqui, Deuteronômio, ele já entendia pelo Espírito Santo como é que a águia ensina o filhote a voar. A águia solta o filhote no ar e observa enquanto ele se despenca. Mas em determinado momento ela tem a capacidade de voar a 160 km por hora, dá um voo rasante, pega o filhote nas costas e ele diz, estou salvo. Ela diz, ainda não, vamos repetir o processo. Leva de novo e solta de novo, 2, 3, 4, 5, tantas vezes sejam necessárias, até que em um determinado momento, aquele filhote de águia descobre para que servem as suas asas. E num grito, talvez no momento de desespero, ele abre as asas. E ao abrir as asas, ele descobre que ele pode voar. E ao voar, o grito que a mãe escuta agora, o piar que a mãe escuta agora, não é de um filhote desesperado morrendo ou está preocupado com morrer, mas é o piar de alguém que descobriu a sua verdadeira essência e agora pode voar plenamente sobre os céus. Amém? E a águia então descobre, meu trabalho está realizado. Agora, filhote, te vira nos 30, vai buscar teu alimento, vai buscar tua comida e vai viver tua vida, porque você é águia. Amém? E como eu disse que eu amo a águia, eu trouxe nessa manhã, com essa ilustração, 3 fases da vida cristã, que nós podemos comparar com o processo da águia cuidar dos seus filhotes, ou o processo de criação e formação do caráter da águia. 3 fases da nossa vida cristã. Alguns já passaram por 2 deles, estão no 3º. Alguns estão começando agora no 1º. E eu espero em Deus que você passe por todos eles. O primeiro processo é exatamente quando a águia prepara o ninho. Eu disse que ela vai ao lugar mais alto, prepara o ninho com material fibroso, espinhoso, mas ela forra com material aconchegante, para que a ave filhote não sinta o desconforto do ninho. Ok? Então a mamãe águia constrói isso com muito carinho, deixa o ninho confortável. Como é que eu comparo isso com a nossa vida cristã? A primeira fase da nossa vida cristã, comparado com a águia, é exatamente o nosso novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, seja num culto como esse, seja na praça, seja no evangelismo do carnaval, seja em casa assistindo uma pregação, seja lendo um folheto, não importa o lugar, nem a hora, nem a circunstância, mas nós entregamos nossa vida a Jesus, Ele prepara um ninho para nós. Ele nos coloca no ninho. Todos nós somos colocados no ninho, um ninho confortável. Ele preparou uma igreja, Ele preparou um ajuntamento, Ele preparou um povo, Ele preparou uma congregação, Ele preparou um grupo de pessoas, uma célula, Ele preparou um grupo de discipulado, Ele preparou um grupo familiar, seja lá como você possa chamar isso, mas Ele prepara um ninho para nós. Nós não aceitamos a Jesus e ficamos aí jogados no mundo, é assim ou não? Nós aceitamos a Jesus e somos automaticamente inseridos no ninho. E é nesse ninho que nós somos cuidados pela primeira vez. É ali que nós recebemos os primeiros tratamentos, nós ali recebemos proteção, nós recebemos cuidado. Deus cuida de cada detalhe da nossa vida, Ele traz o alimento à nossa boca. Quem aceita Jesus aqui já sabe ler a Bíblia toda de ponta a ponta e já entende tudo que lê? Ninguém. É verdade ou não? A gente precisa de alguém que vai ensinando para a gente, vai dizendo para a gente, vai aconselhando, vai mostrando, vai dizendo qual é o caminho. A gente vem para Jesus cheio de dúvida, de incerteza, de insegurança. Como é isso? Pode, não pode? É certo, não é certo? Eu devo, não devo? Como é que é isso? Aí nesse ninho, Deus vai cuidando da gente e colocando alimentos em nossa boca. Já passamos por essa fase? Alguns já. Outros estão chegando nela exatamente agora. Que bom que você está nessa fase. Porque essa fase do tratamento, a mamãe, quando tem o seu filho, ela não deixa de qualquer jeito, não entrega a empregada. Mamãe acabou de parir, o menino tem 1 semana de vida, ela entrega a empregada e diz, cuida do meu bebê. É assim que faz? Uma mãe de verdade não faz, não é?
A não ser que seja uma desalmada aí da vida. Mas uma mãe de verdade não diz: epa, meu filhote não, meu filhote eu cuido. E ela pega, traz no peito, ela dá banho, ela dorme pouco, ela cuida com carinho. O pai, quando é um pai também sério, de verdade, participa desse processo, acorda de madrugada para fazer mingau, diz: amor, você já não dormiu, deixa que eu cuido agora, eu vou trocar a fralda. Ele participa desse processo. Mas é o momento de cuidar do filho, é o momento de cuidar da ninhada, digamos assim. Deus tem esse mesmo cuidado com a gente. Nesse tempo nós somos tratados, cuidados. Tudo de um novo decidido é suportado, sim ou não? Sim. O novo decidido faz uma meninice, diz uma palavra errada, tem um comportamento não adequado. O que é que se faz com ele? Diz assim: calma, ele está chegando agora, ele não conhece ainda os procedimentos, vamos cuidar dele. Ninguém repreende um novo decidido, pelo menos não deveria fazê-lo, não é? Porque ele está começando na vida agora, ele não sabe ainda o que é certo e o que não é, como agir e como não agir em determinadas circunstâncias. Então nessa fase, toda besteira que eu faço é suportado. Eu tenho ajuda, eu recebo ajuda, porque eu ainda não sei como andar. Imagina agora a criança que começa a gatinhar, ela começa a andar em casa, tudo que ela faz de bobagem, a mãe e o pai suportam. É verdade ou não? Porque se ele suja a fralda, é suportável. Ele não sabe ainda pedir para ir no banheiro. Assim ou não? A gente espera até que ele suje, porque é uma forma que ele está bem de saúde. Quando ele demora de sujar a fralda, a mãe vai no médico: doutora, meu filho não está sujando a fralda, o que está acontecendo com ele? A gente fica preocupado, é verdade ou não? Quando o novo decidido não suja a fralda, a gente fica preocupado também. O que está acontecendo com ele? Não é possível. Esse irmão não pode ser superdotado, tem alguma coisa errada. Ou ele não nasceu de verdade ainda, ou ainda não descobriu que nasceu. Não é? Então é normal nesse processo a gente ser desse jeito. E a Bíblia diz que existe um tratamento especial para essa fase da vida. Hebreus capítulo 5, verso 12, parte B até o verso 14, diz assim: estão bebendo leite materno quando deveriam estar há muito tempo ingerindo alimento sólido. O escritor aos Hebreus está escrevendo para uma igreja que já havia passado da fase inicial, já havia passado da primeira fase. É por isso que ele está dizendo: vocês ainda se mantêm na fase inicial da caminhada cristã, quando vocês já deveriam estar na fase seguinte. Quem joga videogame, quem joga jogo aqui digital, de celular, essas coisas, o maior desejo do jogador é fazer o quê? Passar de fase. E quando ele zera o jogo, é a glória dele, assim: zerei o jogo, ou seja, cumpri todas as fases e venci todas elas. Os meninos de hoje, eu vou falar isso daqui a pouquinho, estão dando um nó nos adultos, não é? Nesse negócio de passar de fase. Eles não passam de ano na escola, mas passar de fase no videogame é com eles mesmos, sim ou não? Eu não sei porque vocês riram, vocês estão rindo de vocês mesmos. Não é verdade? Eles passam de fase rapidinho. Na vida cristã também existe uma fase. A primeira fase é a fase que eu acabei de citar para você. E aí o escritor aos Hebreus está dizendo: vocês já deveriam estar na fase seguinte. No entanto, põe o texto por favor, o texto continua: o leite é para principiantes, inexperientes no caminho de Deus. É aquele primeiro discipulado, são as primeiras lições, é o ensino da palavra, é quando você recebe as primeiras orientações. Esse é o momento para quem está começando na vida cristã. O alimento sólido é para os que têm maturidade e alguma prática em discernir o certo do errado. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, o apóstolo vai dizer: como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Então, deixa eu te perguntar: para que serve a primeira fase da nossa vida cristã? Para nos manter como bebês a vida toda? Não. Segundo Pedro está escrevendo, o leite materno, ou as primeiras lições, a primeira fase da nossa vida cristã, é um preparo, é um chamamento para a próxima fase, que é a fase da maturidade. Então, ele diz: olha, o leite espiritual serve para que vocês cresçam e experimentem plenamente a salvação. Assim como o leite materno é recomendado
como alimento único, ou pelo menos principal do bebê, nos primeiros anos da vida dele, o leite espiritual, as primeiras lições. Não despreze o discipulado, não despreze o grupo familiar, não despreze o grupo de estudo bíblico. Não ache que você já sabe tudo, porque você não sabe. O seu inimigo não brinca de ser inimigo, o diabo não brinca de ser diabo. Então não fure fases, não pule fases. Eu disse que os bebês de hoje, as crianças de hoje, me parece que nascem com chip 5G. É assim ou não é? Quem for mãe daqui para frente, se prepare que vão lidar com minis robôs. Os meninos parecem que nascem com um chip diferenciado. O pai está se batendo para acessar a conta do WhatsApp. O menino de 3 anos diz assim: meu pai, me dê aí que eu resolvo para o senhor. Vai lá, aqui meu pai. Diz assim: meu Deus do céu, esse menino, eu estou criando um robô, um extraterrestre. Verdade ou não? Isso é bom até certo ponto, mas se não for controlado, é prejudicial para a vida dessa criança. Na nossa caminhada com Deus, se você tenta pular fases, você pode se prejudicar também. Então, está na primeira fase, está na fase do discipulado, cumpra ela com alegria, com todo prazer, porque você está sendo treinado, preparado para a próxima fase. Se você pula essa fase, quando você chega na próxima, você diz: poxa, foi a lição que eu faltei no discipulado naquele dia. Foi aquela reunião de encontro lá com os meus irmãos que eu não fui naquele dia. A lição foi exatamente sobre isso. E agora, como é que eu lido com esse negócio? Eu não sei. Quem é militar aqui sabe que você não chega no exército ou nas forças armadas sabendo tudo. Você tem que ser treinado. E nos primeiros dias o negócio é aliviado, irmão. É pesado, né, irmão? É pesado. Quem aqui já foi para a escola no primeiro dia de aula na faculdade? Alguém foi? No primeiro dia de aula da sua vida, você foi para a faculdade? Não. Primeiro dia de aula da sua vida, você foi para o maternal, para o jardim, não é? Ou para a creche. Lá o que é que você fez a vida toda? Brincou. Mas brincou de forma didática. Brincou de forma diferenciada, você foi sendo treinado. Depois você passa para o pré, para o maternal, sei lá, agora não mudou tudo agora aí, eu não sei mais como é que funciona esse negócio. Até você chegar na universidade, você trilhou um caminho. Na vida cristã também nós trilhamos um caminho. Lembra que na primeira fase, a águia prepara o ninho com todo cuidado, com todo carinho. Você está no ninho. Diga para quem está perto de você: você está no ninho. Você está no ninho. Não despreze o seu ninho. E aí eu vou deixar isso não está escrito no meu esboço, mas o Espírito Santo me trouxe aqui. Não despreze o seu ninho e fique de olho no ninho dos outros não, viu? O ninho que vai treinar você é o ninho que você está. Entendeu isso? O ninho que vai treinar você é o ninho que você está. Você nasceu nele, seja treinado nele. Deixe de ficar de olho no ninho alheio. Ah, porque lá parece que o sistema é melhor. Lá as lições são mais fáceis. Lá o negócio é menos espinhoso. Lá no aquele ninho assim, assado, a coisa é mais branda. Lá é mais aliviado. Ei! Se fosse para você ter nascido lá, você teria nascido lá. Se você nasceu aqui, seja treinado aqui. Amém ou não amém? Seja treinado no ninho que você foi colocado, porque é ali que o seu caráter vai ser trabalhado e Deus tem planos para você. Depois, na segunda, terceira fase, Deus pode até te tirar desse ninho. Se for o propósito dele, ele tira, porque tirou de muita gente. Eu não estou no ninho que eu nasci. Eu não estou no ninho que eu nasci. Mas o ninho que eu nasci me forjou para que eu pudesse estar aqui hoje. Amém ou não amém? Foi assim com muita gente que está aqui hoje, que não nasceu nesse ninho. Nasceu em outro ninho. Foi treinado lá. Foi forjado lá. Lá você aprendeu a dar os primeiros passos. Lá você aprendeu as primeiras lições. Lá você aprendeu um pouco mais sobre Deus. E isso te capacitou para que você esteja onde você está hoje. Então não pule fases. Diga para quem está perto de você: não pule fases. Segundo processo, segunda fase, é quando a águia começa a desfazer o ninho. Eu disse que ela faz confortavelmente, o filhote fica ali. Opa, isso aqui é o melhor lugar do mundo. É ou não é? Um lugar confortável, aconchegante, longe de perigo, comida na boca. É só gritar que mamãe águia traz comida, bota na boca. Tem lugar melhor do que esse? Não tem. Se a gente pudesse, a gente ia sair da barriga de mamãe? Eu mesmo, se perguntasse, eu não queria sair não.
Queria não. E se me perguntasse, quando eu tinha 6 meses, se eu queria chegar a 1 ano, eu também não diria. Quando eu comecei a entender um pouco da vida, eu queria muito fazer 18. Depois que eu fiz 18, eu digo bem que eu podia estar com 12 ainda. Hoje, com 53, eu digo, poxa, se eu tivesse com 25, seria melhor. É assim ou não? É assim, sabe? Mas glória a Deus que eu cheguei aos 53, e se for da vontade dele, chego aos 106, amém? Ninguém diz amém. Eu entendo, porque me suportar até lá não vai ser fácil não. Bom, depois de um tempo, o que é que a águia faz? A águia começa a desmanchar esse conforto. Então ela tira, como eu já disse lá no início, ela tira as penas, ela tira a forragem, ela vai deixando os espinhos desconfortáveis, o ninho desconfortável, ela vai tirando o comodismo da águia. É nesse momento que as águias filhotes são sendo empurrados para fora do ninho. É o fim do conforto, é o fim da moleza. É nesse momento que a águia começa a despertar a sua ninhada. O texto inicial que nós lemos diz: como a águia desperta a sua ninhada. Não é desperta no sentido de acordar de manhã. Atenção filho, 6 da manhã, está na hora de trabalhar, viu? Não é esse despertar não. É despertar no sentido de dizer: acorda para a vida, bota o pé no chão. Acorda, você é filhote de águia. Entende? É nesse momento. Nós também passamos por esse processo. Como pastor? Nós passamos por esse processo. É nesse processo que nós somos preparados, treinados, capacitados para viver a vida cristã. Nesse momento, nós vamos vendo as dificuldades da vida cristã. Alguém conhece a expressão primeiro amor? Todo mundo aqui já disse isso, né? E tem até uma canção muito linda que eu gosto: quero voltar ao início de tudo. O coro diz: eu quero voltar ao primeiro amor, eu quero voltar a Deus. Qual é o primeiro amor? O primeiro amor são aqueles meses ou anos iniciais da nossa vida cristã. Tudo é lindo, maravilhoso, é alegria, é bênção, é comunhão. Parece que a igreja é formada só por gente perfeita, só por gente amorosa, só por gente abençoada. Ali eu tenho a maior alegria em estar, e de fato é assim mesmo. Acontece que quando o tempo vai passando, a gente vai começando a ver que as dificuldades aparecem. Aquele irmão, aquela irmã que parecia ser tão amável, começa a pegar no meu pé, começa a me cobrar. Eu já começo a ver os defeitos das pessoas, eu já começo a ver as dificuldades da vida cristã, eu já começo a perceber que não é só mel, não é como diz a canção, que a minha vitória tem sabor de mel. Nem sempre, tem sabor de fel, às vezes tem sabor de amargo, de tamarindo, que eu não suporto, tem sabor de jiló, que eu não quero nem perto de mim, sabe? Tem sabor de coisas amargas. Tem hora que eu preciso aprender que a vida cristã se paga um preço para viver. É nessa hora que o meu ninho está sendo desmontado. Deus está tirando o conforto do meu ninho, me preparando, me chamando a atenção para que eu possa viver como a águia que eu sou. Guarde isso no seu coração. A gente vai ver na palavra de Deus isso. Isso é chamado de crescimento. A águia não fica no ninho a vida inteira. A mãe sabe qual é o momento de despertar a sua ninhada, e nesse momento ela não vacila. Deus sabe qual é o momento de despertar você. Cada um tem um tempo, cada um tem uma forma, cada um tem um jeito, cada um tem uma dificuldade, e Deus trata cada um conforme cada um é. Deus é um Deus de todos, sim ou não? É, mas Ele é um Deus individual. Ele nunca vai tratar você igual trata o seu irmão, o seu marido, o seu filho. Ele não trata ninguém de forma igual, porque cada pessoa tem o seu time, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa aprende de um jeito. Quem tem mais de um filho aqui sabe que a criação que deu para um é igual à criação que deu para o outro, agora com formas diferentes, porque um aprende de um jeito, o outro aprende de outro. Um é mais elevado, então precisa mais de pressão. O outro é mais calmo, você vai mais aliviado. Um você tem que acordar no grito. O outro você abriu a porta do quarto, ele já desperta. É assim, cada pessoa é assim. E Deus também nos conhece. E nesse momento nós somos tratados cada um de uma forma diferente. Salmo 84 verso 7 diz: caminhando com vigor, sempre crescente, apresentem-se perante Deus em Sião. De que maneira? De que maneira eu devo me apresentar ao Senhor em Sião?
Lê por favor o texto, está aí. A gente lê de trás para frente assim: quando você se apresentar a Deus em Sião, como é que eu tenho que fazer isso? Caminhando com vigor, sempre crescente. Vocês estão dormindo? O texto apareceu aí na tela? Põe de novo. Caminhando com vigor, sempre crescente. É porque às vezes demora de chegar aqui, eu fico lendo aqui, acho que vocês estão lendo aí, não é? Então, ó, caminhando com vigor, sempre crescente. Caminhar com vigor significa com energia, ó, com disposição, com garra, com gana, com, sabe? É assim, vigor é isso. Não é, eu falei aqui na última mensagem, né? Os céus, a vida, eu tenho que levantar, que dia é hoje? É dia de ir para a igreja? Oh meu Deus, domingo, trabalhei tanta semana, e no culto das 8, meu Deus. Na segunda, para ir para qualquer lugar, 5 da manhã você está em pé. Mas na hora de vir para a igreja no culto das 8, você não consegue. Tem alguma coisa errada que não está certa. É ou não? O texto diz: caminhando com, diga para quem está perto de você, vigor. Agora fale isso com vigor. Caminhando com vigor, com energia. Acorda. Acorda. Caminhando com vigor. Vamos mais, Provérbios 4:18. Os caminhos do justo resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais. Opa, eu gostei dessa versão. Eu li esse texto em 4 versões diferentes, mas a da mensagem, a Bíblia, a mensagem, para mim foi mais gostosa, pastor Giovanni. Diz assim: o caminho do justo resplandece, os caminhos dos justos resplandecem com a luz. Quanto mais vivem, mais brilham. Na versão mais tradicional diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu gosto também dessa versão porque ela me dá a ideia do seguinte: ó, como é que o sol nasce 5 da manhã? Nasce quente. Aqui, pelo menos no nosso estado, o sol 5 da manhã já está quente, mas ele não está tão quente quanto ao meio-dia. Sim ou não? Foi o que aconteceu com ele. Ele foi esquentando, aquecendo, até o meio-dia. Meio-dia, quando ele está batendo bem em cima do piolho aqui, ele está em todo vapor. Dali para frente ele vai, a gente chama de esfriar, né? Na verdade ele não esfria coisa nenhuma, mas é mais ou menos, só para a gente entender. Ele vai ficando mais frio, o dia ficando mais frio, porque ele vai se pondo. O que a Bíblia está dizendo é: a minha vida e a sua vida é igual à luz do dia. Ela nasce de um jeito, mas a intenção e a proporcionalidade precisa ser crescente. Eu vou crescendo, até chegar no pico, no auge da minha vida e da minha caminhada com Deus, onde ninguém mais me segura, nada mais me abala, o diabo não tem mais poder sobre minha vida. Eu agora sou crente de verdade, porque a minha vida agora chegou no nível onde Deus quer que eu chegue. Amém ou não amém? Pastor, pelo amor de Deus, quando é esse nível? Não sei, só sei que é assim. Não sei. Cada um é de um jeito. E eu fico pensando que a gente nunca vai saber. Sabe, eu acho que esse momento, sabe quando é que, para mim, eu acho que esse momento só vai ser quando eu estiver perto da hora de ir embora. Perto da hora de chamar a minha senha, eu cheguei nesse nível. Porque se ele me deixar mais um pouco, a tendência é eu ficar quê? Frio. Lembra que o sol vai esfriando dali para frente, ele não vai esquentando mais? Quando ele chega no pico, o que é que ele faz? Ele esquenta ou esfria? Esfria. Então eu tenho para mim que o meu momento do pico da minha vida cristã vai ser quando estiver perto da hora de eu ir embora. Porque se ele me deixar, a tendência vai ser eu esfriar. Entenderam isso, sim ou não? Então, o caminhar do justo é assim. Isso fala de maturidade. Alguns chegam à maturidade mais cedo, outros demoram um pouco mais. Dizem que os homens amadurecem depois das meninas, e de uma certa forma até é verdade. Alguns amadurecem mais cedo, mesmo homens, e algumas meninas também amadurecem mais tarde. Mas via de regra diz que as meninas amadurecem mais cedo do que os meninos. Aliás, tem que ser dessa forma, porque Deus não teria feito alguém para auxiliar o marido que fosse mais fraco do que ele. Não é verdade? Assim, quando o Senhor criou a mulher como ajudadora do marido, do homem, Ele criou alguém melhor que ele, ou igual ou melhor,
para que seja ajudadora, senão seria problema. Senão, se a mulher não fosse mais madura, mais inteligente, visão melhor, enxergasse melhor, tivesse mais capacidade do que nós, a gente não teria uma ajudadora, teria um estrupício na vida. E Deus não nos deu um estrupício, nos deu uma ajudadora. Então elas têm que ser melhores. Elas amadurecem mais cedo, são mais corajosas. Gente, um bicho que sangra 7 dias por mês e não morre. Você já pensou, irmão, você sangrando 7 dias no mês? Todo mês, durante toda a sua vida? Suportaria? Mas a sua esposa, a sua filha, sim. Sangra 5, 7 dias por mês e não morre. Pare 10 filhos seus e está ali, ó, a todo vapor. Você imaginou se o papel fosse invertido? Jesus, tem misericórdia. Então Deus nos deu alguém que é muito melhor que nós. Isso é maturidade. Efésios capítulo 4, verso 13 diz: como adultos plenamente maduros, plenamente desenvolvidos, plenamente cheios de vida com Cristo. É assim a nossa vida cristã. Esse é o momento que Paulo diz, Paulo não, o escritor aos Hebreus, não sabemos se é Paulo, o escritor aos Hebreus diz lá no texto que a gente leu, que o leite materno é para as crianças, os que estão chegando agora, mas o alimento sólido é para aqueles que já conseguem discernir entre o certo e o errado. É esse momento da maturidade aqui. Nesse momento você já começa a receber informação mais pesada. Você já vem para um ministério. Ali no ministério você descobre coisas que no discipulado você não descobriu. Sim ou não? Quando você começa a participar da vida ativa da igreja, participa de um ministério, participa de um ajuntamento, participa de uma tarefa, participa de um evangelismo, você já está sendo treinado em áreas que você não tinha sido treinado antes, porque você chegou a um nível de maturidade que lhe dá condição de você passar para esse processo. Então Paulo diz, olha, o alimento sólido é para esse crente. Se você está chegando agora na igreja, quer fazer parte do ministério de louvor, amém, glória a Deus, passe pela primeira fase, porque se você pensa que aqui é só subir e tocar, você está enganado, ó. Ó quem comanda esse ministério aqui, ó. E o sistema é bruto. É bruto. Estou falando sério, gente? Olha os músicos aí, ó. Ah, eu quero muito tocar na igreja. Aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo. Agora o sistema é bruto. Não venha pensando que é só subir aqui, tocar e porque não é não. Entenderam? Só vem para cá quando você tem maturidade para suportar o que vai enfrentar aqui. Senão você sucumbe, você diz, o quê? Eu vou tocar pagode que é melhor. Então não é de qualquer jeito. Maturidade. Momento sólido, momento de receber alimento sólido. O terceiro e último processo dessa nossa caminhada com Deus, comparado com o processo de criação da águia, é o despertar. Eu falei que a águia constrói um ninho confortável, agradável, depois ela começa a tirar o conforto do ninho para chamar a atenção dos seus filhotes, não é? É o momento de desfazer o ninho, mas agora é o momento de despertar literalmente a sua ninhada. É o momento em que ela põe os filhotes e leva para o treinamento de voo. E algumas águias, elas simplesmente empurram os filhotes embaixo. E eu estava lendo que algumas espécies que fazem isso, ela já sabe, a mãe já sabe que alguns filhotes vão morrer. Porque são tão preguiçosos que não vão conseguir se desenvolver, vão cair mesmo no precipício e vão morrer. Apesar da águia não botar muitos ovos, no máximo 3, ela sabe que existe a probabilidade de um daqueles filhos não sobreviver. Mas ainda assim ela faz esse processo, porque é necessário para despertar, aguçar na ninhada a característica de águia. Os que sobrevivem, maravilha. Os que morrem, faz parte do processo. Na vida cristã também é do mesmo jeito. Tem gente que não suporta, vem para a igreja e não suporta. Conhece alguém assim? Esse fulano estava aqui no discipulado, tinha 2 anos com a gente, não quer mais, não veio, não está indo mais para a igreja porque não suportou o treinamento. É lamentável, mas é verdade. Acha que vem para cá, até porque recebeu informação muitas vezes errada. Venha para Jesus, que é tudo maravilha, você vai parar de sofrer, você vai... Quem prega o evangelho assim está mentindo para as pessoas. Evangelho não é parar de sofrer. Evangelho é cruz. Evangelho é não ir para o inferno.
Evangelho é ser livre da condenação eterna. Evangelho é perdão de pecados, é vida com Deus, mas não é mel na chupeta. Quem prega o evangelho de facilidades está mentindo para as pessoas. Você veio para cá para pagar um preço para ir para o céu, porque o que está garantido para você é o céu, é a eternidade, e não existe jantar de graça. A salvação foi de graça, você não precisou pagar nada por ela, está paga, está garantida, mas a caminhada para o céu é esforço, é sacrifício, é lágrima, é um preço que se paga. Paulo diz: esmurro o meu corpo todos os dias, para que de alguma forma eu alcance a salvação. Vida cristã é trabalho, é renúncia, é lágrima, é choro, mas é certeza também da presença do Altíssimo cuidando de nós, que você não teria em outro lugar. Então é nessa hora que o Senhor pega você e empurra do ninho, diz: acorda, acorda, você é filhote de águia, está na hora de você despertar para a vida. É nessa hora que a águia pega o filhote e faz aquilo que a gente já falou, desperta, você dá um chacoalhão nele, e aí sim, aquele que quer ser águia, ele tem que aprender, e ele vai se batendo, até a hora que ele abre as asas e diz: opa, esse negócio é bom, isso aqui serve para voar, e ele aprende a voar. Você já reparou que tem um momento da sua vida que parece que Deus saiu do grupo? Não parece? Parece que Deus saiu do grupo. Eu digo: meu Deus, eu oro e não acontece nada, eu choro e Deus não ouve minha oração. Ele está de cima olhando você, ó. Você está se acabando, descendo precipício embaixo, se acabando, ele está de lá, pairando sobre você como a águia. Quando você chega no seu limite, ele passa e diz: oh, que refrigério, que alegria, a minha vida agora recebeu refrigério, aleluia, glória a Deus, aleluia. Aí ele disse: ei, não se anime muito não, que essa foi só a primeira fase. Aí você diz: Senhor, passei um ano tão bem, o ano de 2022 foi tão abençoado na minha vida, 2023 começou uma confusão. Não se preocupe, você foi jogado das costas do Eterno, e se vire para descobrir que você consegue voar. Está entendendo isso agora? Você está entendendo? Porque às vezes parece que a nossa vida tem uns altos e baixos, um negócio assim que você não consegue entender. Por que é luta, pressão, agonia, desespero? Você tem que orar mais, jejuar mais, vir mais à igreja. Nessa hora você está mais atento, mais animado, e parece que nada acontece. Deus saiu do grupo. Ele não saiu do grupo. A Bíblia diz que como a águia, Ele está pairando sobre você. Não se preocupe, que quando chegar no seu limite, Ele voa rasante, te pega, te leva de volta, e te joga de novo, e te leva de novo, e te joga de novo, e te leva de novo. Pastor, quando é que isso vai acabar? Quando você aprender a voar. Quanto mais rápido você aprender a voar, mais rápido termina seu treinamento. A culpa não é dele, a culpa é da minha e da sua morosidade, da minha e da sua preguiça em crescer. Quer que pare? Aprenda a voar. Aí vai parar. Mas enquanto você não aprender a voar, é chacoalhão, é chacoalhão, é chacoalhão, é subida e descida, subida e descida, subida e descida. É assim, pastor? É assim. Por quê? Não sei, só sei que é assim. Despertar. É a hora da verdade. Chegou a hora de você e eu sermos aquilo que nascemos para ser. É nessa hora que Deus diz para mim e para você: ei, eu não te chamei para ser um esquentador de banco. Eu não chamei para ser mais um espectador na igreja. Eu não chamei para ser alguém que fica em casa assistindo o culto com preguiça de pegar um ônibus e vir para a igreja. Não. Eu te chamei para ser alguém que vai para frente de batalha. Tem um hino da harpa cristã que, quando se cantava na Assembleia de Deus, motivava as pessoas. E a gente canta aquilo no impacto: eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. Os crentes se cantar hoje assim: o quê? O coelho. Eu quero estar com Cristo onde tiver bênção, alegria e prosperidade. Onde a luta se travar, significa estar na frente de batalha, irmão. Eu quero estar com Cristo na frente de batalha. Quem é que canta essa música hoje com alegria? Não minta não levanta a mão não. Mas é assim. A minha vida e a sua vida tem que ser focada nisso aí. Tem problema?
tem dificuldade, tem luta, tem pressão, é ali que eu quero estar. É ali que eu quero estar. Eu particularmente sou uma pessoa que gosta de desafios. Não gosto de nada fácil. Até porque na minha vida nunca nada foi fácil. Nada foi fácil para mim. Nascer para mim já não foi fácil. Minha mãe disse que quase que eu matei ela antes de nascer. Foi a primeira cesariana de uma mulher que tem problema de coração e que não podia nem ter filhos. Mas o primeiro filho foi uma cesariana. Meu pai estava trabalhando na construção da ponte do Funil, que é a ponte que liga lá a ilha de Taparica, aquela ponte ali. Estava trabalhando ali com Dodô e Osmar, os construtores do trio elétrico. Eles eram serralheiros e meu pai carpinteiro. Então meu pai ia preparar as formas que seriam feitas para o processo de concretagem e tal. Meu pai estava morando em Encarnação, ali na ilha. E você sair de Encarnação para Salvador para ter um filho de lancha, 53 anos atrás, não foi fácil. A veinha pagou um preço. Mas eu nasci, glória a Deus. Foi o primeiro. Foi fácil? Foi não. E por que você acha que o resto da minha vida seria fácil? Nada foi fácil. Então naturalmente eu gosto de desafio. Aquilo que as pessoas dizem que não tem jeito, que não consegue, é aquilo que eu quero estar. A minha esposa diz assim: meu filho, pare com isso. Eu passo nos lugares, vejo no lixo jogado um equipamento eletrônico, eu vou e pego. Eu não sou eletricista, não sou formado em eletrônica, mas eu vou, pego, levo para casa e conserto. Não sei como é que faz, vou para a internet pesquisar. Vou para a internet pesquisar e descubro. Se não tiver jeito, aí eu jogo fora de novo. Mas se tiver, lá em casa tem um forno que eu consertei, tem um micro-ondas na escola dela que eu consertei, encontrei na frente do prédio. Encontrei um micro-ondas novinho, rapaz. Só não estava funcionando. Peguei o micro-ondas, levei para casa e estudei como é que funcionava. Uma pecinha de nada, comprei a peça, botei no lugar. O micro-ondas é bom. Orlando, você é técnica eletrônica? Nada. Eu gosto de desafio. Eu gosto de desafio. Entende? A minha vida cristã e a sua vida aqui. Você foi chamado para ser alguém. Amém ou não? Descubra qual é o seu potencial e alcance-o para a glória de Deus. Descubra. Chegou o momento de descobrir a sua verdadeira identidade. Quando a gente está chegando no Evangelho, a gente vai assim, tentando se encontrar, não é? Aí a gente, eu acho que eu gosto do ministério tal. Aí vai para o ministério tal. Chega ali e você não se encontra bem. Não tem vergonha nenhuma em dizer: olha, eu não me encaixei bem aqui. Posso tentar outro? Pode, pastor? Pode? Pode. Eu posso tentar outro ministério? Aí você vai para outro ministério. Eu até me encaixei melhor aqui, mas ainda não é o meu. Não sinto ainda que é. Por isso que a gente tem aqui a classe de serviço, que ajuda, né? Dá um direcionamento, mas ainda assim, às vezes fica confuso. Eu digo sempre para ele aqui: o meu chamado eu sei qual é. Eu faço muita outra coisa na igreja, mas o meu chamado, o meu ministério, eu sei qual é. As outras coisas são agregadas. Eu sirvo em muitas coisas, mas o meu chamado, o meu ministério eu sei qual é. Você sabe qual é o seu? Então potencialize ele para a glória de Jesus. É o momento da verdade. Essa é a fase em que o Eterno nos chama para a responsabilidade. Eu preciso correr, porque a hora também está me chamando para a responsabilidade. É a hora da prova. Tiago, capítulo 1, versos 2 a 4, diz assim: amigos, quando lutas e aflições o atingirem em cheio, saibam que isso é um presente. Vocês não leem nessas partes da Bíblia, é complicada de ler, né, gente? Quando lutas e aflições os atingirem em cheio, saibam que isso é uma obra do diabo. É assim que está escrito? É um presente especial. Oxe, estou dizendo que vida cristã não é o que pregam para a gente aí na televisão, nem na internet. Quando lutas e aflições atingirem vocês em cheio, deem glória. É um presente especial. Vocês verão como a fé será fortalecida e como terão forças para continuar até o fim. Por isso não desistam facilmente. E aí o irmão Lázaro, que está na glória, esperando a gente chegar lá, cantava assim, vou passando pela prova, dando glória a Deus, glória a Deus.
Se cantar isso não é fácil fazer, é mais difícil ainda, né? Pastor, passando pela prova, dando glória a Deus, que é aonde? Mas a Bíblia diz que é um presente especial. E quem joga fora um presente especial? Ninguém. É um presente especial. Está na luta, o negócio apertou, ficou difícil, o mundo parece estar desabando em cima de você. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. A minha fé está sendo trabalhada. Tem outro hino que diz: cada vez que a minha fé é provada, tu me dás as chances de crescer um pouco mais. Aleluia. Essa é a terceira fase. Não estou dizendo que é a última, mas é a terceira que eu trouxe para a gente aprender hoje aqui. É a fase da prova. É a fase da prova. Pedro, capítulo 1, verso 7 diz: assim acontecerá para que a sinceridade da vossa fé seja atestada, muito mais preciosa que o ouro que se corrompe, ainda que refinado pelo fogo. Como é que se refina o ouro? Com fogo. Eu fico imaginando o garimpeiro. Ele pega uma pepita de 15 gramas e diz: estou rico. E tá, 15 gramas de ouro é muito ouro. Aí vende ao ourives por um preço razoável. O ourives pega aquela pedra de 15, aquela pepita de 15 gramas, bota no fogo e reduz 15 gramas para 7 gramas. 8 gramas era impureza, eram metais que não era ouro, que não servia para nada. Agora 7 gramas de ouro valem infinitamente mais do que valiam 15. Está entendendo? Quanto mais fogo, mais refino. Quanto mais refino, mais é o valor final. Quanto mais fogo, mais refino. Quanto mais refino, melhor é o valor final. Não fuja do fogo, não fuja da luta, não fuja do problema. O texto que a gente leu diz: não desistam facilmente. Você está sendo testado, você está sendo provado. Deus está mandando fogo sobre a sua vida para lhe provar, para lhe testar, para lhe purificar, porque Ele sabe o valor que você vai ter quando isso terminar. Você não sabe, eu não sei, mas Ele sabe. Amém ou não amém? Alguém aqui conhece aquela expressão? Alguém já disse, né? O meu caráter foi forjado assim assado, né? Fulano teve o caráter forjado. Alguém já viu uma expressão mais ou menos assim? Quem sabe o que é forja aqui? Só um irmão sabe o que é forja. 2 irmãos sabem o que é forja. A gente costuma dizer que precisamos ser forjados. Eu falei já várias vezes de propósito essa expressão aqui. Deus está forjando o seu caráter, está forjando a sua fé, está forjando a sua vida cristã. Bota a foto número 1 aí, por favor, meu filho. Isso é forja. Isso aí é forja. Sabe o que é isso? É aquele foguinho que o ferreiro ou o artesão acende e bota um pedaço de ferro lá dentro para ele ficar em brasa. Isso é forja. Eu ia fazer uma pergunta antes, não fiz. Agora nem vale mais. Eu ia fazer a pergunta: quem quer ter a sua vida forjada em Cristo? Eu duvido que agora você levante a mão dizendo que quer. Eu não quero. Se eu quero, não quero não. Se Deus me perguntar: filho, quer passar pelo fogo? Eu digo: aonde? Quero não. Mas filho, é necessário. Então, Senhor, se é necessário, passa. Mas dizer que eu quero? Quero não. Quem gosta de sofrer, irmão? Ninguém gosta. Não vou ser hipócrita dizer: eu quero nada. Eu quero estar na praia tomando água de coco, com dinheiro na mão, e aí daí para o céu, morar em rua de ouro. É isso que eu quero. É isso que eu quero. Ou você não quer? Quero. Mas se ele disser: meu filho, o processo para chegar lá tem que ser enfiado nesse negócio de fogo aí. Aí você vai dizer: vai doer, senhor? Ele pergunta: o que é que você acha? Mas não tenha medo, eu estou com você. Aí diga: aê, glória a Deus. Bota a foto 2, por favor. Depois de meter o aço naquele foguinho, o ferreiro ou o artista, cadê a foto 2? Dá esse carinho aí, ó. Faz esse carinho. E aí aquele ferro bruto, ou aquele pedaço de aço bruto, se transforma numa espada,
numa faca, numa ferramenta, mas primeiro ele foi enfiado no fogo e depois recebeu um carinho de marreta. Já imaginou se esse pedacinho de ferro pudesse gritar, como você e eu gritamos? Ai, eu vou desistir, eu não sabia que ia ser tão duro assim, eu vou voltar para o mundão, eu vou voltar para a minha vida de cachaça. O Senhor está dizendo assim: você pode até voltar, você é livre, mas você nunca vai ser o que eu te chamei para ser, se você não suportar esse processo. Isso é forja. A nossa vida cristã é forja o tempo inteiro. Então quando você abrir a boca agora para dizer que você está sendo forjado, e que o seu caráter foi forjado, você está dizendo: eu suportei o fogo e a pancada da marreta. Aí Deus transformou um pedaço de ferro comum em algo especial e maravilhoso, que você não sabe como é que aquilo aconteceu. Aí você pega algo de metal tão bonito e diz: como é que isso se formou assim? Não foi feito assim. Passou pelo fogo, recebeu pancada, foi deformado, foi mudada a forma, foi enfiado no fogo de novo, e tome pancada, e no fogo de novo, e tome pancada, e no fogo de novo, até que chega no limite. Quando você assistir agora aqueles filmes antigos de Viking e de tudo mais, que vê o cara trabalhando, formando enxada e espada, é isso aí, é forja. Deus quer te transformar em algo de valor, amém ou não? Está pronto para a forja? Não responda. Não responda. Romanos capítulo 5, verso 3 e 4. Mas ainda há muito mais. Continuamos a expressar nosso louvor, mesmo que estejamos cheios de problemas, porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós a paciência. E como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude. O que é que forja o aço temperado da virtude? A paciência. Então, irmão, paciência, viu? Seja paciente, porque é na paciência que o aço temperado da virtude vai sendo forjado na sua vida, mantendo-nos atentos para aquilo que Deus promete fazer. Desse modo passamos a ter esperança. Eu quero terminar, porque o tempo já foi embora. Para concluir, eu digo o seguinte: a águia não é uma ave comum. Eu já mostrei isso para vocês. Uma ave que chega a ser do tamanho do pastor Giovanni, com 2,5 metros de largura, de uma ponta a outra, não é uma ave comum. Você também não é uma pessoa comum. A Bíblia vai dizer em Isaías, não vai aparecer esse texto aí, Isaías 61, verso 6, mas vocês são chamados sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês são chamados de quê? Vocês são chamados de quê? Não é crentinho, gentalha, povinho, Zé Ninguém. Vocês são sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Amém? Vou dizer de novo: vocês são sacerdotes do Senhor, ministros do nosso Deus. Vocês não são comuns. Nós não somos comuns. Pedro vai dizer assim: sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Você tem um dono que comanda a sua vida, que governa você, mas que cuida e protege você. A águia foi criada para ser diferente. Você também. Você não vê águia em reunião de galinha, discutindo o preço da ração, se o milho é de boa qualidade ou se não é. Você não vê. Você não vê a águia pendurada no galho da árvore, no quintal da sua casa, nem piando no quintal da sua casa, clamando por comida. Você não vê. A águia é um animal diferente, ela tem o mundo dela, o território dela, ela come o que ela caça, ela não se mistura com a gentalha. Está entendendo isso ou não? Então não perca tempo com galinha, não perca tempo com quem pensa pequeno, não perca tempo com quem tem uma fé pequena, não perca tempo com quem tem uma vida espiritual pequena, não perca tempo com quem tem uma vida cristã pequena, raquítica, que não avança, que não vai para lugar nenhum. Águia não se mistura com gentalha. A águia enxerga longe, eu disse para vocês, 3 quilômetros de distância. É por isso talvez que Jesus tenha falado a João em Apocalipse capítulo 3, verso 18, que escrevendo à igreja de Laodiceia, ele disse: aconselho que vocês me procurem, na versão diz assim: compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar.
Ah, pastor, a minha visão não é tão aguçada assim. Nessa manhã, compre colírio na farmácia de Jeová. E unja os teus olhos espirituais para que você possa ver aquilo que não consegue ver ainda hoje. Para encerrar, a águia tem o seu território nas alturas. Como eu disse, você não vai ver águia no quintal da sua casa. Não vai ver águia na praça da sua cidade. Põe a foto número 3, por favor. Sabe o que é isso aí? É uma águia dando carona a um corvo. Na verdade, ela não está dando carona ao corvo. Põe a foto 4, por favor. O corvo é o único animal que se atreve a atacar a águia. E ele ataca assim. Ele sobe nas costas da águia e começa a bicar o pescoço da águia. É o único animal que se atreve a atacar uma águia. É o corvo. Sabe o que a águia faz? Não fica batendo boca com o corvo. Não briga com o corvo no chão, porque é território dele. A águia sobe com o corvo nas costas e vai até onde ela pode ir, que ele não pode. Então ele começa a sentir falta de ar e cai morto. A águia não bate boca com o corvo. A águia assume o território dela. O seu território não é aqui, batendo boca com política, batendo boca com chefe, batendo boca com vizinho, batendo boca com liderança. O seu território é nas alturas. Voe alto e se liberte daquilo que lhe oprime. Aleluia! Você é águia. Ah, pastor, tem um corvo nas minhas costas me perturbando. Suba! Bata a asa e suba. Ele não vai aonde você pode ir. Ele não alcança o que você alcança. Ele não tem a capacidade que você tem. Suba e vença ele no seu território. O território da águia não é no chão. O território da águia é nas alturas. E ela vai deixando o corvo tirando onda lá atrás. Vai bicando aí, miserável. Vai bicando. Que o seu está guardado. E ó. Tem uma canção que diz assim: como águias voarei no poder do seu amor, cobre-me, teu amor me envolve, abraça-me ao teu lado. Os antigos conhecem, diante do trono, 1900 e o Mar Morto ainda estava vivo. A águia é forte e destemida. Põe um vídeo, por favor. 50 segundos, me dê mais 50 segundos, por favor. Pastor Giovanni, eu sei que eu já passei da hora. Isso é uma águia, viu? Ó, ela está só voando, pairando. Mas agora ela vai ver o que interessa. Observe. Pobre do carneirinho. Você consegue imaginar uma ave carregando na garra um carneiro? Consegue? Se não conseguia, nem vendo, você acredita? Você é pior do que Tomé? Essa é a águia. Forte, determinada. Ela está lá na dela. Ela viu o que interessa, ela vai para cima. Não interessa se é um filhote de carneiro, se é um bode, se é uma cobra, se é um filhote de tubarão. Não interessa. Ela vai e garra. Voar carregando um filhote de carneiro. Só uma águia que é do tamanho do pastor Giovanni consegue fazer isso. Eu quero te incentivar nessa manhã, fique de pé. E olhe para cá, fique de pé, pastor Giovanni. Por favor. Olhe para cá. Essa é a sua referência. Você vai crescer e ficar deste tamanhão aí, ó. Amém ou não amém? Ah, pastor, eu tenho 1,60 m. Vai crescer para 1,90 m.
Em Cristo Jesus você vai crescer para 1,90 m, vai abrir suas asas com 2,5 metros. Não interessa qual é o desafio, você é águia. Deus te chamou para viver como águia, Deus te chamou para ser como águia, porque Ele cuida de você como águia. Aleluia! Em que fase você está? Ah, pastor, eu estou na primeira fase. Eu estou chegando na igreja agora. Aleluia. Eu estou na primeira fase, na fase do ninho. Continue aí. Pastor, eu já saí da fase do ninho. Eu estou na fase do crescimento. Eu estou na fase ainda que eu estou aprendendo as coisas. Estou começando a receber alimento sólido. Eu estou nessa fase. Pastor, eu estou na fase da forja. Eu estou na fase do despertar. É nessa fase que eu estou, pastor. Está difícil, está complicado. É assim mesmo. Não, Jesus não disse que seria fácil. Não interessa qual é a fase que você está, chegou a hora de mudar de fase. Amém? Põe a mão sobre o seu coração. Eu quero orar por você. E se você está na fase 0, qual é a fase 0, pastor? Você não falou sobre ela. A fase 0 é aquela que você ainda não veio para a família. Você ainda não nasceu no ninho da águia grande chamada Jesus Cristo. Você ainda não faz parte da família de Deus. Também põe a mão sobre o seu coração. Eu vou orar. Eu vou orar primeiro com você. Você estando aqui ou estando em casa. Se você está na fase 0 e quer nessa manhã entregar sua vida para Jesus e decidir viver uma vida com Cristo, que não é fácil, mas é a melhor que você pode viver, você vai orar comigo assim, dizendo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Eu aprendi que melhor é estar com o Senhor, mesmo estando em dificuldades, mesmo passando por lutas e provações, mas o melhor é estar com o Senhor, porque tenho a proteção do Senhor e o cuidado do Senhor. E nesta manhã eu entrego minha vida nas tuas mãos. Pai, eu oro agora por aqueles irmãos e irmãs que estão já na família, que nasceram de novo, que estão na primeira fase, ou que estão na segunda fase, ou que estão na terceira fase, não sei, mas que nesta manhã ouviram tua palavra aqui, ou ainda assistindo esse vídeo depois. Pai, em nome de Jesus, nos dá força, nos dá coragem, nos dá ânimo, restaura o nosso vigor, nos dá inteireza de coração, firmeza na nossa fé, não nos deixa desistir, para a glória do teu santo nome, pois somos chamados para viver como águias, voar como águias. A palavra do Senhor diz que os que esperam no Senhor subirão com asas como águias, voarão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Esta é a promessa do Senhor para nós. O Senhor nos chamou para viver nesta condição, e é assim que queremos ser, para a glória do teu santo nome. Amém e amém. Pode abrir seus olhos. Se você que estava aqui dessa manhã, que fez a primeira oração, eu não vi. Se você fez a primeira oração entregando sua vida para Jesus, levante a sua mão aí onde você está. Quem fez a primeira oração entregando a vida para Jesus? Aqui na galeria tem alguém que fez a primeira oração dizendo: eu quero entregar a minha vida para Jesus? Tem alguém? Não tem? Deus abençoe. Em casa aí você pode escrever e digitar nos comentários: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Coloque o seu nome e alguém vai entrar em contato com você. Deus abençoe. Cumprimenta a águia que está perto de você aí. Cumprimenta ele, cumprimenta ela. Deus abençoe sua vida. Tenha um dia e uma semana abençoados em nome de Jesus.